Pessoal, bom dia, Paz Senhor. Uma manhã abençoada para vocês nessa manhã de sábado, hoje dia 8 de fevereiro. Que o Senhor venha falar através dessa mensagem, através dessa palavra aos nossos corações. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem, comentem os padrões aqui da plataforma, né, do YouTube. Fazendo isso, a própria plataforma vai recomendar, né, esse conteúdo aqui para mais pessoas. Eu sempre tenho falado aqui sobre a necessidade, né, que eu acho que é uma necessidade nossa, e demoramos a entender isso, sobre se aproximar do Senhor, sobre se achegar a Ele, buscar a presença dEle, buscar a face dEle, e fazendo isso, como que esse passo em direção a Deus faz com que o Senhor dê alguns passos na nossa direção. E é tudo que nós queremos, só que a gente faz o processo contrário, nós fazemos o processo errado, nós buscamos ao Senhor da maneira errada. Eu acho que há um entendimento, talvez, que esteja entranhado na nossa sociedade aqui no Brasil e tal, e eu acho que é uma coisa meio que cultural, né? A gente usa essa questão da oração, da busca, como se fosse uma barganha. A gente tem aquele sentimento errado de que, olha, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando, Deus está me devendo, eu estou com crédito no céu. E isso é um pensamento totalmente errado, né? Esse sistema de recompensa, eu vou orar e aí eu vou me tornar merecedor. Isso é legalismo, né? O que é legalismo? É quando nós achamos, o ser humano acha que ele se torna merecedor da graça de Deus. E aí só por isso já não é graça. A graça é o favor imerecido. Quando nós achamos que merecemos a graça, não é graça, é o legalismo. E esse sistema de busca, ele está muito errado, gente. Está muito errado esse pensamento de, olha, eu não estou dizendo com isso que você não vai orar. A obrigação nossa é orar para nos mantermos vivos. A oração do crente é o alimento da alma dele. A oração nos conecta, a oração nos cura, a oração nos liberta. A oração intercessória sim move os céus, mas é tudo uma ação da graça. É como se Deus fizesse assim. Vou dar um exemplo. Tem um rio, certo? E do outro lado do rio está a tua bênção, aquilo que você quer. Então como que você vai alcançar aquela bênção, aquela graça, aquele favor de Deus que você não merece? Aí Deus vem e faz assim, ó, aqui ó, vou colocar para você aqui uma ponte. Atravessa a ponte que você vai acessar. É isso, é um meio de alcançar a graça. A oração, o jejum, a busca. Agora, nós somos muito negligentes. Nós somos muito inconstantes. Nós oramos e abandonamos a nossa oração. Nós oramos e quando as coisas despioram um pouquinho, não vou nem dizer que melhoram, tá? Despioram um pouquinho, a gente vai e para de orar. A palavra vai dizer que Daniel na Babilônia, ele perseverou em orar e orava 3 vezes ao dia, da mesma forma que ele era acostumado, abrindo a janela, olhando para Jerusalém, se colocando diante do Senhor. Não foi o edito do rei, não foram as restrições da Babilônia, dos sábios da Babilônia, da corte babilônica, não foi nada disso que impediu Daniel de orar. Daniel continuou, manteve firme o propósito da oração em seu coração. É esse propósito que transforma, é esse propósito que muda cenários impossíveis na nossa vida. Agora a oração, irmão, é um investimento, é um depósito da fé. Você não pode investir hoje R$10, achar que esse R$10 vai virar R$1.000. Não existe isso, essa conta não fecha. Não existe nenhum fundo com esse nível de rentabilidade. Talvez o fundo com maior rentabilidade do mundo se chame oração. Mas mesmo assim, a oração ela requer tempo. É um plantio. O que é um plantio se não você ir lá, lançar semente, fechar a terra, adubar a terra ali antes, lançar água sobre a terra, regar, esperar crescer, esperar frutificar. É um plantio, meu irmão. Irmã, esse imediatismo seu, o desespero meu, a nossa pressa, não pode influenciar de maneira positiva nas nossas orações. Pelo contrário, ninguém consegue acrescentar um côvado à sua existência. A cada dia basta o seu mal. Você não vai fazer bem com a ansiedade, com a pressa, com o imediatismo. Você vai fazer mal a você mesmo. Ao ponto que vai chegar um momento que você não vai querer orar mais, você não vai ver nada. Você não vai ver nada. A ação é uma ação do Espírito Santo no mundo espiritual, no mundo invisível. Tem aquele texto lá onde o exército de Israel estava lá e não havia água, não havia nada, não tinha os animais com sede, o exército com sede, e o Senhor falou assim, não vereis água e nem vereis chuva, mas esse vale se encherá de tanta água, não vereis nuvem nem chuva, mas se encherá de tanta água que bebereis vós e os vossos cavalos.
Porque a ação, olha o que aconteceu. As nuvens condensaram lá na montanha. Lá se precipitaram. A chuva aconteceu lá longe nas montanhas. A água veio correndo. Correndo. As correntezas do Negueb vieram correndo, as águas. E aí o vale se encheu de águas. A operação de Deus, o agir de Deus é esse. Se dá no mundo espiritual. Se dá de maneira invisível, se dá no silêncio, se dá no oculto. Deus está agindo, Deus está movendo, Deus está operando, Deus está realizando. Você não está vendo nada. Você não tem que olhar com o olhar humano, você tem que olhar com o olhar da fé, que é crer naquilo que não se vê, crer naquilo que Deus falou, crer na promessa, crer na palavra. E é isso. Vai chegar uma hora em que vai estar diante de você. Não vereis nuvem, não vereis chuva, não vereis vento, não vereis nada, mas esse vale se encherá. Deus estava dizendo, vocês não precisam ver com os olhos humanos, mas eu trarei a providência. A providência virá. Agora, em todo momento, ao longo de toda a palavra do Senhor, os 66 livros, situações de dificuldade extrema, era muralha, era gigante, era leão, era fornalha, fosse o que for, em todos os momentos, a chave de mudança, a chave de vitória foi dobrar os joelhos e orar ao Senhor. Não tem outro jeito. Eu não conheço o teu problema. Às vezes eu realmente penso até que eu não conheço nem o meu. Porque quando a gente acha que conhece, nós somos surpreendidos. A gente fala assim, misericórdia, Senhor. Então não conheço a sua luta, mas eu conheço a solução da sua luta. E aqui, ó, você também conhece. Então chegou a hora de utilizar esse recurso poderoso. Rodei a cidade 7 vezes, minha irmã, meu irmão. É perseverança, é obediência. 7 é o número de Deus, é uma assinatura divina. Rodeia 7 vezes a cidade, toca as trombetas, alça sua voz aos céus. Fala ao Senhor, fala com o Senhor. Senhor, estenda as tuas mãos de poder. Senhor, opera desde a tua eternidade sobre essa questão. Senhor, faça cair toda a muralha, toda a opressão, toda a dificuldade. Deus vai fazer. Deus vai operar. Agora depende da sua busca, depende da sua oração, depende da sua fidelidade. Não é só orar, é perseverar. E não é só orar e perseverar, é esperar com paciência em cima da sua oração no Senhor. Eu creio que tem vitória para você, tá? Vai ter coisa acontecendo nesse final de semana que você não vai entender, mas já vai ser um agir de Deus, já é um mover do Senhor, já é resposta de Deus para as suas orações. Eu creio. Tome posse dessa palavra. Deus tem cuidado de vós. Deus não te desampara. E está vindo nesse final de semana, já se inicia a providência de Deus sobre esse negócio, sobre essa batalha que você tem enfrentado. Tá bom? Pai, Senhor Jesus. Tchau, tchau.